que vem um recrudescimento das condições macroeconômicas. E qualquer centavo economizado, seja de que natureza for, será conveniente para cada cidadão rio-grandense, porque nós enfrentaremos questões muito difíceis ainda pela frente. Nós vemos a economia numa espiral descendente, com uma impactação muito grande na arrecadação do Estado. Nós vemos notícias de toda semana de desemprego, de férias coletivas no polo metal mecânico e no polo metalúrgico, grandes fábricas colocando em férias coletivas, e o próximo passo disso me parece que é a demissão. Ocorrerá um impacto muito grande. A gente tem também a notícia, o acompanhamento pelo Fórum Democrático da questão da montagem do orçamento, de um orçamento anteriormente montado superestimando as receitas e subestimando despesas. Então, nós calculamos que haverá uma redução no bolo orçamentário de cerca de 20% dentro da previsão de arrecadação do Estado, o que fará com que o Estado tenha que economizar de forma muito significativa todas as suas despesas. Ao restituir ao Poder Judiciário a possibilidade de ter ou não ter o seu tribunal militar, se proporciona ao Judiciário que ele faça essa economia. Lembrando que a PEC não trata do tribunal, né? Não, exatamente. Isso eu já coloquei. Isso eu já coloquei. Eu tenho uma opinião divergente sobre essa, que o lança do ponto de vista constitucional. Por isso estamos aqui. Me parece que esta economia, eu tenho convicção disso, nós teremos uma economia não só do bolo orçamentário, porque esses recursos eles estarão absorvidos em outras áreas, porque ainda que se alterasse a Constituição extinguindo o tribunal, o Poder Judiciário teria que alterar o seu Código de Organização Judiciária, que estabelece a existência do tribunal, e compete só a ele, Poder Judiciário, fazer o encaminhamento. Então ele pode optar por continuar tendo, mesmo a PEC extinguindo o tribunal ou tirando da existência constitucional o tribunal militar, ainda assim o Poder Judiciário pode manter a existência do Tribunal de Justiça Militar, sem a segurança da Constituição Estadual, mas dentro do Código de Organização Judiciária. E sobre o aspecto econômico que eu gostaria de abordar, o Tribunal Militar não incide só sobre o Poder Judiciário. Nós temos um gasto significativo de despesas do Executivo relacionadas aos processos penais militares. O senhor imagina, por exemplo, só para exemplificar, nós temos uma auditoria em Santa Maria, que julga casos, vamos citar um exemplo de Santa Rosa. Todas as testemunhas precisam se deslocar a Santa Rosa. Eventualmente, os militares, né? Nós temos as cartas pretórias expedidas à vara de Santa Rosa, ao Poder Judiciário de Santa Rosa, mas os militares vão a Santa Rosa. Isso tem um aspecto econômico de despesa. Se estiver os militares não, os militares vão a Santa Rosa, assim como os militares de Caxias vêm a Porto Alegre. Então, isso existe um custo significativo para o Poder Executivo em despesa com transporte de pessoal, em despesa com diária, e uma despesa que não é contabilizada, mas é despesa de dias de trabalho do policial que vem. Então nós vamos ter que extinguir a justiça inteira, porque os presos também são da justiça comum, eles saem de Porto Alegre e são levados a Caxias para serem ouvidos, no Central. Então nós vamos ter que extinguir a SUSEP. Se dentro dessa ótica, nós temos que extinguir a SUSEP.
Cada vez que não, porque essa despesa é do próprio executivo e já está contabilizada. Essa despesa hoje, quando se faz 39, se calcula os 39 milhões. Ela já não está quando nós, não, senhora. Como que não? Porque esses 39 milhões são estabelecidos das despesas do judiciário. Mas e não estão vai continuar, e não estão contabilizadas as despesas. Cada auditoria militar, ela tem necessidades que ela atende. Só para o coronel complementar, porque é a primeira intervenção. Não depois estão contabilizadas as despesas do executivo para o atendimento. E a capilarização, nós poderíamos ter os hospitais sendo julgados na sua própria cidade, onde tem juiz, ou na cidade vizinha. Eu não preciso trazer o soldado de São José dos Ausentes para ser julgado em Porto Alegre, como hoje acontece. Não preciso trazer o soldado de Marau para ser julgado em Passo Fundo, não preciso trazer o soldado de Uruguaiana para ser julgado em Santa Maria. É uma questão de economicidade, nós temos auditoria do Estado. Perfeitamente, é uma questão de economicidade. Em cada cidade. Não, mas não é preciso, porque eu até entendo, e aí a terceira parte lá de Marau determinado delito, mas eu não posso achar que ele não tem que ir lá também. Só para o melhor entendimento do telespectador, um por vez. Muito obrigado. Então, eu não posso acreditar que o controle judicial feito pela Justiça Comum vai ser pior que o controle judicial da Justiça Militar. Vai ser o mesmo. Exatamente, com uma economia, até porque nós podemos utilizar a própria estrutura do Poder Judiciário, se ele, Poder Judiciário, assim entender, né? O Poder Judiciário pode entender na manutenção do Tribunal Militar, porque da Justiça de primeiro grau, eu repito, o Poder Judiciário, alterando o COJE, pode fazer com que o policial seja julgado na sua própria cidade. E nos próprios se ela não for sede de comarca. Isso não fica reduzido. Agora sim, a conversa entre os dois, nós temos apenas 2 minutos para encerrar o primeiro bloco. Claro. Foi muito importante essa exposição mais longa, que de resto acontece aqui nesse espaço, porque esclarece bem o telespectador. São posições claras, posições definidas, em defesa. Batista. Sim. O coronel parte de uma premissa equivocada. E toda vez que se parte de uma premissa equivocada, se chega a uma conclusão equivocada também. Por exemplo, os militares eles não cometem só crimes militares, eles cometem crimes comuns. Perfeito. Que são julgados pela Justiça Comum. Por exemplo, nós não temos comarcas da Justiça Comum em todas as cidades do Estado. Não temos. Nós temos sedes de comarcas. Então, nós temos, por exemplo, uma determinada comarca, tem uma região, por exemplo, aqui em Tramandaí, para pegar uma região próxima aqui. A Tramandaí nós temos ali a cidade de Imbé, Praia de Imbé, nós temos Cidreira, nós temos Balneário Pinhal, nós temos Quitão, que faz parte da comarca de Tramandaí. Quando um policial militar... Cidades limítrofes. Não há despesa para o executivo. Mas como que não, coronel? Como que não? Não há pagamento de diário para testemunhas. Não, coronel? E o sujeito militares. Que está no Amaral, que vai participar numa comarca, se o militar ele comete um crime comum, ele vai ter que depor na comarca, ele vai ter que comparecer lá para depor. Mas não há despesa de pagamento de diário de Amaral para Porto Alegre. O senhor está olhando unicamente a economia do judiciário. Se nós formos partir dessa premissa, eu quero dizer o seguinte, essa despesa ela vai permanecer, assim como a SUSEP, por exemplo. A SUSEP paga diárias para os agentes, tem que levar um preso, por exemplo, agora o KIS, esses rapazes estão presos ali na PASC, ele teve que ir a Santa Maria. Quer dizer, os agentes da SUSEP ganharam diárias para ir lá, gastaram combustível para ir lá. Eu acho que essa questão que o senhor coloca aí, nós temos que avançar processualmente e fazer as audiências videoconferência. Bom, aí nós temos que melhorar a prestação jurisdicional, né? E partir para um processo penal que se possa fazer audiência por videoconferência. Porque essa sua visão, o senhor me desculpa, é uma visão simplista. Quer dizer, agora, porque um policial militar tem que ganhar uma diária para se deslocar até Porto Alegre, aí só quer extinguir a Justiça Militar. Quer dizer, não, a Justiça eu mesmo falei que não pode, né? O senhor está equivocado. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco. Estamos chegando ao final? Do primeiro bloco. Todo o segundo momento, mais 24 minutos, para debater essa questão em profundidade, para esclarecer o telespectador, para mostrar a importância da existência do Tribunal, da Justiça Militar, da importância do que está sendo debatido agora e, notadamente, a singularidade
do momento que vivemos. Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre a proposta de extinção do Tribunal da Justiça Militar. Um tema polêmico, que precisa ser do entendimento de todos, onde cabe esclarecimento. As opiniões são divergentes quanto à necessidade da existência do tribunal ou não, ou sobre a oportunidade da existência agora, num período que certamente será passageiro, de crise. Todos nós vivemos nesta oscilação, nesse eletrocardiograma de período de euforia, de período de depressão, de período de crise, de período de avanço, de recessão. Não será diferente. Será um tempo de controle, de arroxo, de aperto, de medidas capazes de fazer com que as pessoas sofram, sim, notadamente de ansiedade, de inquietação, mas que ao fim e ao cabo acabam vendo também que a situação é contornável. E nesta questão da extinção do Tribunal de Justiça Militar, duas oportunidades também esta ideia surgiu e essa ideia não prosperou. Não prosperou por quê? É constitucional? Não é constitucional? A conversa se desenvolve entre os nossos convidados. É um debate sim. Quem atenção ao telespectador apenas não falarão ao mesmo tempo, porque nenhum será entendido caso isto ocorra. Doutor Amilcar Macedo, constitucional ou não constitucional? Na verdade, o que ocorre? Né? Só para fazer um reparo, Batista, não é a PEC não visa a extinção do Tribunal Militar, como foi dito agora. Ela visa a extinção da justiça militar como um todo. No amplo sentido. Pois então. Incluindo o tribunal. Então, essa iniciativa, digamos assim, para extinguir a justiça militar, ela não pode ser da Assembleia. Por isso eu digo, esta proposta de emenda constitucional, proposta pelo vereador Pedro Ruas, e com mais as assinaturas dos demais deputados que compreende o terço aquele para a propositura da PEC, ela padece de um vício de inconstitucionalidade formal. O que é isso? A Constituição do Rio Grande do Sul, ela tem a previsão da justiça militar na sua composição ali da Constituição. Só que a Constituição Federal, que é quem regra essa questão da justiça, da possibilidade da existência de uma justiça militar, ela estabelece no artigo 125, parágrafo 3º, que os tribunais de justiça dos estados poderão criar a justiça militar em primeiro grau, formada pelos juízes auditores militares, e em segundo grau, de tribunais militares naqueles estados em que o efetivo da força militar seja igual ou superior a 20 mil policiais. Então nós temos 3 tribunais no país, é o Tribunal de São Paulo, o Tribunal de Minas Gerais e o Tribunal do Sul. Aí eu ouço às vezes as pessoas dizer, mas no estado onde nós temos 26 estados do Distrito Federal, só 3 têm tribunais. Não, esta colocação está equivocada. Porque nem todos os estados da federação podem ter tribunais. Só aqueles em que o efetivo de polícia for maior de 20 mil. E aí nós teremos reduzidos Bahia, Paraná, Rio de Janeiro, os 3 que já existem. São 6. Se não me engano, Pernambuco talvez, não lembro agora. Né? Então, de 6 estados possíveis de terem tribunal, a metade nós tem. temos 3. Então nós temos 50% daqueles que são possíveis ter tribunal. Só que, claro, quem quer vender a ideia da extinção, vende essa ideia equivocada, né? De que nós temos apenas 3 em 27 possíveis. Não, é 3 em 6 possíveis. Né? Então a Constituição Federal afirma, no 125, parágrafo 3º, que esta atribuição é do Tribunal de Justiça. Nós tivemos, em 1997, uma proposta de emenda à Constituição no estado do Rio Grande do Sul, chamada emenda Ibsen Pinheiro, que tinha por objetivo mudar a composição do Tribunal de Justiça Militar.
até para deixar o telespectador ciente disso, o tribunal é um tribunal plural. Nós temos 7 juízes na segunda instância, 4 deles oficiais do último posto da Brigada Militar, 4